Já parou para pensar como a gente transforma um desenho, sabe? Uma área 2D, num objeto sólido com um volume de verdade? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar em como a matemática faz exatamente isso, levando uma ideia do papel para a terceira dimensão. Vamos nessa! Sabe aquelas fórmulas de geometria da escola, tipo para cilindros e cones? Então, elas quebram a cara quando a gente encontra umas curvas mais complexas como as de um vaso. Mas calma, o cálculo tem uma solução super elegante para esse problema. A nossa ferramenta principal aqui vai ser a integral. Pensa nela como se a gente estivesse fatiando um pão. É meio impossível medir o volume todo de uma vez só se a forma for esquisita, né? Mas medir o volume de uma única fatia bem fininha, isso é fácil. A integral, então, simplesmente soma uma quantidade infinita dessas fatias minúsculas para dar o volume total exato. Genial, né? Existem dois tipos principais de integral, mas a que vai ser a estrela do nosso show hoje é a integral definida. Diferente da prima dela, que dá uma função genérica, a integral definida nos entrega um número, um valor concreto. É a ferramenta que a gente usa para medir as coisas de verdade. E o que ela mede exatamente? Bom, na sua forma mais básica, a integral definida calcula a área exata que fica presa entre o gráfico de uma função e o eixo x dentro de um certo intervalo. Pensa nisso como a nossa peça de Lego fundamental. É a partir daqui que a gente vai construir todo o resto. E aqui vem o pulo do gato. Se a gente consegue achar a área debaixo de uma curva, a gente também consegue achar a área debaixo de uma segunda curva, certo? Então é só subtrair uma da outra. E pronto, temos a área entre elas. E essa habilidade de lidar com o espaço entre duas funções é exatamente o que a gente precisa para o nosso próximo grande salto. Muito bem, agora que a gente já domina a área em 2D, vamos dar vida a ela. Tá na hora de pular para a terceira dimensão. Imagina só, a gente pega aquela área plana que acabamos de calcular e começa a girar ela bem rápido em torno de uma linha, como se fosse argila na roda de um oleiro. A forma tridimensional que aparece do nada é o que a gente chama de sólido de revolução. Aquele nosso vaso do começo é um exemplo perfeito disso. Então, como é que a gente mede o volume disso? O primeiro método é o do disco. Pensa em fatiar o nosso sólido numa pilha infinita de discos super finos, tipo uma pilha de moedas. Cada disquinho desses é basicamente um cilindro bem baixinho. O volume de cada um é a área da base, π vezes o raio ao quadrado, multiplicada pela sua espessura minúscula. A integral faz o trabalho de somar todos esses discos para a gente. Ok, isso funciona para um objeto sólido. Mas e se o nosso vaso for oco? Se a área que a gente girou não encosta no eixo de rotação, o nosso sólido vai ter um buraco no meio. Aí os discos simples já não resolvem. A gente vai precisar de uma pequena adaptação. Alguém numa discussão online resumiu a ideia de um jeito perfeito. O que é uma arruela, afinal? É só um disco grande com um disco menor tirado do meio? Essa intuição é a chave de tudo. O método da arruela é só uma variação esperta do método do disco. E a matemática por trás disso segue essa lógica à risca. A integral calcula o volume do disco de fora, usando o raio maior. E depois simplesmente subtrai o volume do buraco, que a gente calcula com o raio menor. Somando uma infinidade dessas arruelas, a gente chega no volume exato do objeto oco. Chega de teoria, né? Vamos botar a mão na massa e ver isso funcionando num problema real. A gente vai seguir esses 4 passos bem simples para ir das equações até um volume concreto. Ok, o nosso cenário é este aqui. Temos uma região que fica entre duas parábolas e o desafio é girar essa região não em torno do eixo x, mas em torno da linha y igual a -3. Como existe um espaço entre a nossa área e o eixo de rotação, a gente já sabe, o método da arruela é a escolha certa. E depois de montar a integral certinha com os raios e calcular tudo, chegamos a esse resultado exato, 32π. Esse é o poder do cálculo, transformar um problema de geometria que parece super complicado numa resposta precisa e definitiva. Uma dúvida que sempre aparece é, quando eu uso esse método do disco ou da arruela e quando eu uso um outro método, chamado de cascas cilíndricas? Vamos esclarecer isso de vez. Olha, a grande diferença está na orientação da nossa fatia. Para os discos e arruelas, a gente fatia de forma perpendicular ao eixo em que estamos girando. Para as cascas, a gente fatia de forma paralela. A escolha entre um e outro, no final, depende de qual deles vai criar uma integral mais fácil de resolver. Então, o ponto crucial é este. Não é uma regra super rígida, é mais uma questão de estratégia. A gente tem que olhar para o problema, visualizar as fatias e se perguntar qual desses caminhos vai me dar menos dor de cabeça na hora de calcular.
Ser inteligente em matemática também é saber escolher o caminho mais simples. Então, o que a gente aprendeu com tudo isso? Vamos amarrar as pontas e ver a imagem completa. Para recapitular rapidinho, a integral soma o que é minúsculo para nos dar o todo. A rotação de áreas 2D cria sólidos 3D. Discos são para objetos maciços, arruelas para objetos com furos. E, talvez o mais importante, a escolha do método é uma questão de praticidade matemática. E isso nos leva a uma última reflexão. A gente viu como o cálculo domina o volume. Mas essa mesma ideia de somar pedacinhos infinitos é usada para calcular, quase tudo. Desde o trabalho feito por uma força que muda o tempo todo, até probabilidades no mercado financeiro e até o fluxo de trânsito numa cidade. A questão não é bem o que o cálculo pode fazer, mas sim o que ele não pode.